Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma live. Estamos aqui mais uma vez para vermos o nosso estudo e estamos para ver a lição número 11, que tem como tema Salvação pela Graça. Tem rumores que andam por aí que falam que a Igreja Adventista prega a salvação pelas obras, para a Igreja fulana prega a salvação pelas obras, mas é outra linha de pensamento, não é? Outra linha de interpretação. Fala que a lei vigorou no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. Será que isso é verídico? Será que isso é verdade? Bom, no estudo de hoje vai nos trazer mais fatos e poderemos comprovar com a Bíblia que é a nossa única regra de fé. Para começarmos com o nosso estudo, quero pedir um favor seu. Peço para se inscrever aqui no canal, deixar ficar o seu like, deixar ficar o seu comentário. Quando você clica no like, o YouTube tem acesso ao conteúdo e tem como acreditar que o conteúdo é bom e manda para mais pessoas. Então ajude essa mensagem, esse ministério a chegar para mais pessoas, clicando no gostei, se inscrevendo e também partilhando para mais pessoas. Para começarmos nosso estudo, eu pedi para que o vô possa fechar os seus olhos e juntos possamos orar. Graças te damos, Senhor, pelo amor, pela paz, carinho e bondade. Mais uma vez o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para estudarmos, Pai, a Tua Palavra. O Senhor disse: examinai as Escrituras, porque depois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. João 5,39. Agora, Pai, pedimos para que abra nosso entendimento, para que possamos, Senhor, entender, afinal de contas, Pai, qual é a verdade neste tema, a salvação pela graça. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Não te esqueças de pegar a sua Bíblia, deixar de perto, pegar o seu caderno de notas e a sua esferográfica, para poder anotar tudo quanto lhe for útil no decorrer deste estudo. É uma realidade que o ser humano não se torna justo e nunca vai se tornar justo por si mesmo. Por outras palavras, por seus méritos. Agora, como tornar puro e justo o que nasce de uma mulher? Estaria o ser humano irremediavelmente perdido? Claro que não. Felizmente, temos uma esperança. Felizmente, existe uma saída. E Jesus é a saída. Como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Nos tempos de Adão, tempos de Abraão, tempos de Moisés, como é que ocorria a salvação? Vamos ver isso na Bíblia. Produção, peço a Bíblia. Está aí. E vamos poder comprovar isso de uma só vez, não é? Podermos comprovar o que é verdade e o que é mito. Abra sua Bíblia em Gênesis, Gênesis capítulo 6, versos 8. Diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Mas vamos abrir outro texto. Este acho que ainda não dá, né? Vamos ver outro texto. Diz assim: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Creu. Abraão creu. Ele foi imputado por justiça. Vamos ver outro texto. Como é que ocorria a salvação no Antigo Testamento? Muita gente diz que o Antigo Testamento funcionava a lei, não é mesmo? Agora vamos ver como é que no Antigo Testamento a salvação ocorria. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Vamos ver Salmos 6, 4. Volta-te, Senhor,
livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Conseguiu compreender que tudo não foi por méritos humanos. A salvação no Antigo Testamento ocorria também pela graça. Ocorria pela graça. E pela fé, pela misericórdia do Senhor. Jamais houve salvação pelas obras. A lei nunca salvou ninguém. Se a lei salvasse, Adão teria sido salvo mesmo pela lei. Mas a lei não salva ninguém. Por isso Adão precisou do quê? Da graça. Precisou esfolar o cordeiro já até o último dia da vida dele, para poder fazer o quê? Demonstrar a graça de Cristo, que ele viria a este mundo. Vamos seguir mais um pouquinho. De acordo com o Novo Testamento, como é que nós podemos ser salvos? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos 15, 11. Abra sua Bíblia em Atos 15, 11. Diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém? Cremos que seremos salvos por Jesus Cristo pela graça. Conseguiu compreender? No Antigo Testamento vimos que Noé foi salvo pela graça. Abraão creu e isso foi imputado por justiça. O Davi vai nos falar também que pela graça do Senhor ele é livre. E aqui no Novo Testamento temos também o que? Esta mesma declaração, o apóstolo Paulo vai nos falar aqui, que somos salvos pela graça. Vamos seguir para o texto mais conhecido da Bíblia, que está em Efésios capítulo 2, versos 8. Efésios 2, abra sua Bíblia. Efésios 2, 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Conseguiu compreender? Vamos mais uma vez para outro texto, Romanos 3, 24. Vamos para o Romanos 3, 24. E nos diz assim: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha! Todos os textos que nós lemos aqui encontramos graça, graça, graça. Antigo Testamento, graça. Novo Testamento, graça. Não existe terceiro testamento. Agora, como podemos conciliar isto? As pessoas, ou seja, o pessoal do Antigo Testamento foi salvo pela graça. O pessoal do Novo Testamento, que somos nós, também desde a época de Cristo, também é salvo pela graça. A graça vem desde a fundação do mundo. O Apocalipse vai nos falar isso, Apocalipse 13, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Paulo também vai nos dizer que a graça nos foi concedida antes mesmo dos tempos e dos séculos. Então é uma prova que a lei nunca serviu para salvar ninguém. A lei sempre teve a sua função, que é revelar o pecado. Esta é a função da lei. A lei só te aponta o pecado e te aponta o pecado e te aponta a pessoa que pode resolver a situação. Um exemplo que posso fazer para você é que se você põe um espelho na sua frente, chega aí no espelho e o espelho te mostra que a sua gravata não está no lugar, está torta, jamais o espelho vai endireitar a sua gravata. Você precisa endireitar a sua gravata. Simplesmente assim. Então a lei é um espelho, te mostra onde você precisa limpar e te diz a quem você pode ir para que sejas limpo. O que Jesus fez para nos salvar? Abra sua Bíblia em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versos 22. Hebreus, capítulo 9, versos 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Para que Jesus pudesse nos remir do pecado, ele teve que morrer. Ele precisou ser pendurado, precisou sofrer. Assim como o cordeiro era morto, era esfolado, por tudo isso que demonstrava ele também teve que ser morto, derramar o sangue para poder nos remir do pecado. Sem o derramamento de sangue é impossível sermos perdoados, sermos lavados dos pecados. Graças ao nosso Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todos nós. Isso é de louvar a Deus. Eu e você precisamos entender que este sangue tem um valor maior. Se não tivesse um valor, Cristo não teria vindo aqui para morrer por mim e por você. Lembre-se, o tema é salvação pela graça. Vimos que no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela graça. E o Novo Testamento também nos declara que a salvação é unicamente e exclusivamente pela graça. Se alguém chegar a te dizer dá dízimo para você ser salvo, deixe essa pessoa, nem procure debater, nem procure discutir com essa pessoa. Se alguém chegar a te falar que lendo a Bíblia sempre, ou seja, todos os dias, não dormir lendo a Bíblia, você será salvo, é uma mentira. Quem salva é Cristo mediante a sua graça, mediante a fé. Tá certo? E aqui a seguir vamos ver alguns passos, não é, que comprovam a salvação. Ou seja, passos que comprovam, que confirmam a salvação. Primeiro, é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso se encontra em Atos, abra sua Bíblia em Atos 16:31. Atos 16:31 nos dá o primeiro passo para a salvação, que confirma a nossa salvação, que a pessoa está salva. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e sua casa. Essa história você já bem conhece. Paulo e Silas e o carcereiro. O carcereiro perguntou o que poderia fazer para que fosse salvo. E Paulo e Silas, como apóstolos de Cristo, falaram para ele abertamente: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Este é o primeiro passo, crer em Jesus, ter fé em Jesus. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. Vamos ver Atos 3:19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Este é o segundo passo que confirma a salvação. Você precisa arrepender-se, converter-se, e então o Senhor perdoa-te completamente e o refrigério existe, ou seja, acontece, Ele derrama sobre nós aquela paz que excede todo o entendimento. Ele cura as feridas, Ele sara toda dor, Ele deposita em nós aquele amor, aquela paz que ninguém consegue explicar. O terceiro passo: confessar os seus pecados. O salvo confessa os pecados a Jesus. Vamos lá ver em 1 João, capítulo 1, versos 9. Abra sua Bíblia. 1 João 1, 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda imundícia, tudo que nós cometemos desde o momento em que nós começamos a saber o bem e o mal, desde o momento que nós, diante de Deus, fomos considerados maior de idade. Diante de Deus, você é considerado maior de idade quando você sabe rejeitar o bem, quando você sabe fazer as suas escolhas com sua mente convicta. Você sabendo que isto é errado, isto é certo. Você diante de Deus é considerado maior de idade, você responde pelos seus atos. Não é aqui que esperamos 18 anos, não. Agora, vamos ver o quarto passo.
guardar os mandamentos de Jesus. Isso mesmo, primeiro passo, você faz o quê? Crê no Senhor Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador. O segundo passo, você arrepende-se e converte-se dos seus pecados. O terceiro passo, você confessa os seus pecados. E o quarto passo, você guarda os mandamentos de Jesus. E Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora vamos ver Mateus 19, versos 16 a 17. Guardar os mandamentos de Jesus. Esse é o quarto passo. Este é o quarto passo. Mateus, capítulo 19, dos versos 16 a 17. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Conseguiu entender isso? Você precisa guardar os mandamentos. Porém, a sua forma de guardar os mandamentos de Cristo não é para alcançar a salvação. Nós cremos que são 3 passos que ocorrem na salvação. O primeiro passo é no passado, que é justificação. Ele te justifica e perdoa aquilo que você já fez. O segundo passo é o que ocorre quando você já está a viver com Cristo, que chama-se santificação. E nesse processo de santificação, você consegue viver a santificação diária, obedecendo os mandamentos de Cristo. Então, você não obedece isso para ser salvo. Você obedece somente para te manteres santo. O Senhor disse: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, quando você guarda os mandamentos de Jesus, você está no processo de santificação. E temos o terceiro e o último, que é glorificação. E a glorificação ocorre na volta de Cristo Jesus. Podes ver isso em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. E vamos ver o outro passo a seguir, que é ser batizado por imersão. Marcos 16, 16. Ser batizado por imersão. Crer em Jesus, arrepender-se. Tem aquele passo, não é? Agora aqui é ser batizado por imersão. Marcos 16, 16. Abra sua Bíblia, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Certo? O batismo é muito importante para todos aqueles que queiram andar com Cristo Jesus. Tem muita gente que anda por aí, pregam a mentira, falam coisas somente para arrecadar dinheiro, só para encher seus bolsos. Tem muita gente que anda por aí vestido com pele de cordeiro, mas dentro fala como um lobo. Aliás, dentro é um lobo devorador. E esses que andam por aí, esses ministérios aí, alguns deles não pregam batismo por imersão. Alguns chegam a dizer que o batismo, quando alguém está te batizar, está te pôr espíritos das águas. Destes, fuja deles. Saia dela, povo meu, para não ser os participantes dos seus flagelos. A Bíblia é clara em falar isso. A Bíblia também é clara em dizer que todo aquele que crer em Jesus precisa ser batizado. E o batismo é por imersão nas águas. Você todo molhar, entrar nas águas. Isso é o que é batismo verdadeiro, que a Bíblia ensina. Mais adiante iremos ver acerca desse tema batismo. Por que batizar? Por que deve batizar? Agora, se alguém chega e te prega, depois diz, não te mostra este ponto de você ser batizado, saia dele. É heresia. Todos devem ser batizados. A Bíblia é clara. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, se você creu, a pessoa diz que agora que você creu não precisa ser batizado, procura examinar a doutrina dele que te ensina.
porque não está aqui o que ele está a falar. Todos que crerem em Cristo Jesus precisam ser batizados. E temos o último passo, ser perseverante. Ser perseverante é ter a capacidade de continuar praticando tudo quanto você aprendeu, independentemente das dificuldades que aparecerem. Você se agarrar no manto de Cristo e obedecer tudo quanto você aprendeu e tudo quanto você aprende diariamente com a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 13. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estes são os passos que confirmam a salvação de alguém. O primeiro passo é você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro, confessar os seus pecados. O quarto é guardar os mandamentos de Jesus. O quinto é você ser batizado. E o sexto é você ser perseverante. Isso mesmo, perseverar. Ainda que o inimigo levante tempestades, você deve ter a capacidade de continuar crendo, ter fé e guardar e praticar aquilo que a Bíblia te ensina. Não alguém. E você precisa estudar a Bíblia toda. Se fosse que o Antigo Testamento já não funciona, não teria sido necessário ser colocado. Somente estaríamos a usar o Novo Testamento. Se fosse necessário ter-se ensinos do Novo Testamento antes da volta de Jesus, Jesus teria procurado formas de colocar algumas palavras do Novo Testamento antes mesmo da vinda dele. Agora, se a palavra é permitida ter aqui o Antigo Testamento, é porque ele deve ser usado, todo ele, toda a Bíblia é divinamente inspirada, declara o apóstolo Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16, diz isso. A Bíblia é divinamente inspirada, toda a Escritura, toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Agora, se você me diz que o Antigo Testamento já não funciona, então você já está a quebrar aquilo que a Bíblia mesma diz. Você torna mentirosa a Bíblia ela mesma. Você já não crê na Bíblia. Então, precisa-se de uma outra Bíblia para você. Só para recapitularmos aquilo que nós estivemos a ver, a salvação em toda a Bíblia é obtida pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. E os primeiros, existem todos os passos que eu citei aqui. Esses são passos que confirmam a salvação. Crer em Jesus, arrepender-se, confessar os pecados, guardar seus mandamentos, ser batizado e, por fim, ser perseverante. Este último ponto é um ponto que é muito difícil para muitos de nós. Perseverar. Geralmente custa muito para muita gente. Que o Senhor Deus possa te abençoar. E disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versos 28.